Oi, amigos, bem-vindos ao ano de 2022. Vamos reiniciar aqui as entrevistas. É com muito prazer que eu estou de volta. Espero que todos estejam bem, em paz, com saúde. Embora tanta turbulência, né, tenha acontecido no começo do ano. E para trazer leveza e para a gente começar com o pé direito, eu trouxe um tema muito bom de se falar, muito gostoso, que é o tema da adolescência. E que, embora as diversas instituições elas coloquem a faixa etária num espectro diferente, né? A gente vê a ONU, a gente vê a OMS, vê o próprio Estatuto da Criança e Adolescência, e a gente acaba vendo que a idade ela é bem, embora diferente, ela tem um espectro largo, de 10 a 24 anos. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe a psicóloga Mariana Fernandes. Ela é psicóloga clínica e trabalha tanto com adolescentes quanto com famílias. E Mariana vai começar falando sobre o que é ser adolescente. Bem-vinda, Mari, é um prazer tê-la aqui. Oi, Michele, é um prazer enorme estar aqui falando sobre esse tema tão relevante, né? Eu, como psicóloga e como mãe de adolescente, venho cada vez mais me encantando nessa fase. E aí, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre isso, essa fase de transição, porque nós adultos vemos essa fase como uma fase complicada, uma fase problemática. Outro dia desse, uma mãe chegou para mim e disse: eu tenho pena de você por estar entrando nessa fase, como se a gente nunca tivesse passado por isso, né? Parece que um dia a gente foi adolescente. E o mais importante é que muita gente até chega pra gente e faz assim: ah, mas na minha época não era assim. Era assim. Só que a gente não lembra mais disso. E aí eu venho aqui só para lembrar para vocês que essa fase é a transição da infância para a fase adulta, onde a criança ela está deixando de saber que o pai e a mãe não são mais aqueles super-heróis, que eles são seres humanos como outros qualquer, que eles têm defeitos, que eles começam a comparar esse pai e essa mãe a outros pais e outras mães. Eles começam a ver e querer entender esse mundo melhor. E aí é por isso que eles começam a sair mais de casa, a procurar mais os amigos, para entender como é que funciona essa família dos amigos, para entender como é que funciona esse mundo lá fora, que não é mais aquele mundo que ele imaginava que era. E eles começam a se questionar, havia os questionamentos, né? A querer impor a vontade deles, porque eles começam a enxergar que eles também têm vontades, e por isso eles batem de frente com os pais, por isso vem os conflitos, porque eles vêm com os questionamentos e eles precisam entender isso. E muitas vezes os pais não têm paciência e acabam brigando, não tendo diálogo e apenas proibindo o filho de certas coisas, que aí esse filho vai, se isola no quarto, passa horas no celular porque não teve um diálogo com o pai. Imagina aí, num momento de tanta insegurança, né, que ele não se sente uma pessoa ainda confiante, ele precisa do apoio dos pais e esses pais vêm, brigam com eles e simplesmente não tem um diálogo com eles. Então é importante a gente tentar lembrar um pouquinho de como era na nossa época, né, que a gente precisava sair, precisava conhecer coisas novas. E aí os pais têm que tentar lembrar um pouco disso também. Pois é, Mário, o ser humano é muito complexo, né? Porque é, os pais foram adolescentes, né? Passaram por toda a experiência, passaram por todas as etapas, mas na hora que chega o momento em criar esse adolescente, é percebida uma dificuldade. Você poderia falar um pouco essa questão da dificuldade que os pais sentem em criar filhos adolescentes? Bom, essa dificuldade, ela se dá porque os pais, eles até sabem que os adolescentes, eles estão na formação dos seus conceitos, né? Mas, muitas vezes, eles não se colocam no lugar de adulto, que ele tem que compreender ali o filho e não tá batendo de frente com ele. Porque, nessa época, o filho, ele necessita de uma liberdade de opinião. Ele não quer se sentir julgado nem criticado.
E nós pais precisamos tentar compreender isso e acolher os nossos filhos. A gente precisa estar debatendo junto com eles para ajudar nessa construção deles, ao invés de estar discordando e de estar ali colocando o filho de castigo, dizendo que ele está errado, porque ali não é quem está certo e quem está errado. É uma construção, você me entende? Mari, explica um pouquinho para os pais por que essa fase ela está tão ligada à questão da autoimagem. Pois é, Michele. Outro ponto muito importante é essa questão da autoimagem, que está muito em evidência na questão da adolescência. Por quê? Porque tem essa questão da transformação do corpo, onde tudo ali está mudando, está aparecendo pelo, está aparecendo acne, e essa transformação precisa ser compreendida por essa criança que está deixando de ser criança. Então, ela começa a se achar estranha no meio das outras pessoas. Ela começa a se comparar com os amigos, com os adultos, e muitas vezes elas têm vergonha do próprio corpo. Então, é importante esse diálogo com a mãe, com o pai, para sempre estar ali falando para eles essa questão de estar valorizando eles, estar mostrando que é lindo essa fase, essa transformação. E para que ele se sinta seguro e cresça com essa segurança. Porque senão, se a gente fica ajudando ele a apontar esses defeitos, ele vai crescer um adulto cheio de inseguranças, não confiando nele mesmo. Então é muito importante o pai e a mãe sempre estar perto desse adolescente. Mari, você como psicóloga, né, e algo que jamais a gente pode deixar de colocar aqui na nossa conversa, até porque os adolescentes de hoje já nasceram mergulhados nesse mundo da tecnologia, nesse mundo das redes sociais. Não tem como nenhum deles estar fora dessa realidade. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão, desse impacto das redes sociais na formação dos adolescentes. Pois é. E agora entramos num tópico mais polêmico, que é a questão do uso das redes sociais. Hoje em dia, existem estudos que mostram que o uso de mais de 2 horas por dia das redes sociais, eles vêm causando ansiedade, vem causando depressão e distúrbios da autoimagem, né? E aí, isso tem tudo a ver com o que a gente estava debatendo anteriormente, que vem a questão da autoimagem. Imagina, se eles já estão cheios de insegurança nessa fase. E aí hoje a comparação deles é através de uma tela de celular, onde só existem filtros, e eles estão se comparando com pessoas que não são reais. Eles estão se comparando com filtros. E é isso o que vem provocando tantos distúrbios, tanta depressão, porque vem a questão de achar que sempre os outros são bonitos, que ele, o adolescente, é o feio, ele nunca está satisfeito. Por isso, muitos, eles não querem que, hoje em dia, minha filha mesmo, ela não quer que poste foto dela, porque ela está cada vez mais exigente, ela fica procurando defeitos por essa cobrança, você me entende? Então, assim, é importante cada vez mais a gente tentar estar sobre esse controle, porque nós estamos vivendo em um mundo onde as redes sociais, elas estão puxando cada vez mais. Tentar estar sobre esse controle, porque nós estamos vivendo em um mundo onde as redes sociais, elas estão puxando cada vez mais o adolescente, principalmente hoje nesse TikTok, que são vídeos curtos, cheios de dancinha, onde o adolescente ele vai passando ali, e aí ele olha 1, 2, quando olha ele não consegue mais tirar o dedo da tela do celular, porque ele se vê preso ali. Quando ele quer parar de olhar, ele já está no outro, e aí ele acaba passando horas naquele dia ali de frente para aquela tela. Então os pais, eles precisam ter uma preocupação com isso. Como temos muitos pais e mães assistindo, né? Eu me incluo nesse lugar. O que é que você poderia falar para nós como um todo, né? Como é que seria o papel dos pais, como lidar com um filho adolescente? Se aproximar mais dos seus filhos
através de atividades no dia a dia, fazendo com que ele não fique somente na internet, sabe? Porque é ali que ele vai estar tirando as dúvidas dele e muitas vezes deixando de conversar com os pais, entendeu? Porque isso vai distanciando cada vez mais. Esse pai, como o adolescente não procura ele, ele também não procura o adolescente e aí vai ficando por isso mesmo. Então, assim, cabe a nós pais procurar chegar mais próximo dos nossos filhos, entendeu? Porque já pensou, você chega para ele e diz, não, eu não quero que você passe mais de 2 horas por dia na internet, mas o que é que você está fazendo para que seu filho não fique tanto tempo na internet? Não é só dizer que não quer, você tem que explicar o porquê, ou então fazer por onde, chamar esse filho para ir fazer algo que vocês gostem, tomar um sorvete, passear, qualquer coisa. Mas precisamos estar atentos para isso. Mari, passando para lhe agradecer, foi um prazer tê-la aqui. Obrigada por participar, contribuiu muito, foi um prazer. Até a próxima, um beijo.